Espero que não esteja um monte de católico aí embaixo e adventista nos procurando. Capítulo 17 de Apocalipse. Isso aqui na roda de crente é o que mais se fala. A mulher sentada sobre a besta, situada sob 7 colinas. Ah, tá. Essas 7 colinas é as 7 colinas de Roma. E ainda mais, seguindo o texto de Apocalipse, fala que eles estão adornados de escarlata e púrpura. E que eles estão e que essa moça ela está bêbada com o sangue dos mártires, né? Aí se diz que essa mulher, quando se diz mulher na escritura, é uma instituição religiosa, né? O que os senhores dizem? Vai lá, Paulo. Então, existe um livro, na verdade, volume 1 e volume 2, do apologista Dave Hunt. Ele já é falecido. Ele escreveu A Mulher Montada na Besta. Não sei se vocês conhecem esse livro. Mulher Montada na Besta. É um bem volumoso, assim. Ele acredita que seria ali a Igreja Católica de fato. Eu não acredito que a besta seja a Igreja Católica. Eu acho que é algo mais. O catolicismo está incluído, mas não é ele o objeto ali. O objeto não é o catolicismo, não é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela servirá, né, através do ecumenismo, principalmente, a autoridade do Papa. O Papa não é só um líder religioso, é um líder político. Né? E tem uma grande influência sobre o mundo. Então, eu acredito que haverá uma grande religião, uma religião mundial. A Casa Abraâmica, mais ou menos alguma coisa parecida com isso? Como? A Casa Abraâmica, você viu que eles estão fazendo em Dubai, que vai ter... Todas as religiões vão adorar junto? Não conheço essa Casa Abraâmica. Recente, mas essa ideia já é antiga. Já é antiga essa ideia, né? De ecumenismo e tal. Até o Papa João Paulo II participou na época de uma reunião de várias religiões, enfim. Mas essa religião é uma religião mundial, pluralista, né? E que incluirá o catolicismo também. Essa é a minha crença. Mas não que seja ali a Igreja Católica de fato. Os argumentos são esses, vou tentar ser bem rápido. Certo. O texto fala assim, fala sobre 8 reis. Sim. Né? E aí fala assim que é proveitoso que o 7º dure pouco, e então o 8º é o falso profeta. Então o raciocínio das pessoas que creem nisso é que o Papa de hoje, desde quando o Vaticano foi instituído como um país separado da Itália... São 10 reis, né? Você falou 8? 8. São 10? Tá. Então o cara errou lá no livro lá. Mas até então ele disse que desde 1948... Não, mas porque tem uma parte aí, a polícia fala que é 8. Desde 1948, se eu não me engano, até então são 8 reis, segundo o raciocínio do livro. Sim. E é um rapaz também que as pessoas Como é que chama? Eu acho que eu já até sei. Que o Romilson Ferreira. É esse aí, né? Não. Pode parar. Nós estamos saindo já. Eu quero que eles falem, porque aí é a aceita do momento. Mas é a aceita do momento, não é? É o Romilson. É o Romilson. Inclusive, a gente tá tentando o contato dele pra trazer ele no podcast. Não faça isso, ele vai marcar a data de Jesus, eu volto de Jesus de novo. Ele de frente com o César. Ele marca mais a volta de Jesus. Ele e o César se amam. Ele e o César se amam. Uma hora vai ter certo. Os dois vão comemorar o Natal junto. Então... Eu acho que ele deve estar marcando, não o 8º rei, mas a 8ª vinda de Cristo, porque ele já errou quantas já? Já foi umas 3, 4. Já foi umas 3, 4. Foi mais, hein? Acho que foi mais. Enfim, o pessoal do canal dele vai vir xingar nós. Mas é uma gama de pessoas enorme que tem esse raciocínio desses textos, entende? Então eles entendem que o Papa é o falso profeta, entendem que não que a besta seja Roma, mas que a mulher, como representa uma igreja, que ela seja a prostituta. Sabe? E aí o Romilson vai dizer que Jezabel é a igreja católica e que Atalia é as igrejas evangélicas. Que a Atalia é a filha dela. Atalia é a filha de Jezabel, muito bem. O que vocês dizem? Rapaz, eu não tenho nem como dizer como que eu vou refutar uma idiotice dessa? Porque o texto não é claro quanto a isso. Aí o cara inventa o que ele quiser e fala, Deus me falou. Você vai falar o quê para um cara desse? Não tem que falar. Acabou a discussão. Olha, eu estava orando, Deus me disse que esse 8º rei aqui que já não é Quem mais. Quem é o 8º rei que ele fala? Eu nem perdi tempo de ver essas baboseiras desses caras. Como o Papa, antes do Papa Francisco, ele renuncia ao cargo, ele dura pouco. Então ele cabe nessa profecia aí do rei que
convém que dure pouco. Então o 8º rei seria quem? O 8º rei seria o atual. O atual. Tá, e esse 8º rei seria o anticristo. Seria o falso profeta. O falso profeta. Ah, tá, o falso profeta. Quem seria o anticristo? O anticristo, você tá falando segundo o raciocínio do Romeu? Dele. É o Emmanuel Macron. É o Macron. Ah, tá certo que ele é uma besta, o Macron, mas não a besta do Apocalipse. Pelo amor de Deus. Eu não aguento com essas coisas. Não, porque o Macron hoje, ele tá tão sem moral, cara. Ele tá tão... sabe, o Gorbachev, na época dele, que ele tinha um poder muito grande sobre a Rússia, que tinha uma marca, uma pinta na testa, ele até parecia realmente ser o anticristo, né? Mas eles usam essa argumentação dele estar enfraquecido na França justamente para falar, ó, ele precisa ser recusado igual Jesus foi para Jerusalém, entendeu? Não, mas aí tá, o anticristo, pega a ideia, tá? O anticristo, ele quer ser o Cristo. Quem está esperando esse Cristo voltar ainda? Não é o mundo. Quem quer? Os judeus. Os judeus. Então, como é que o Macron vai ser aceito pelos judeus? Você não tem como tirar do contexto a ideia principal de que esse anticristo só faz sentido no contexto judaico. Exatamente. Não é para nós. Não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o judaísmo. Porque Deus vai cumprir o que prometeu para os judeus. Embora os amilenistas tiram o judaísmo da história. Mas o fato é que não tem como Macron ser recebido como Messias para os judeus. Não faz sentido. Tem gente melhor nessa categoria. Tem outro cara que já me mostraram aqui, que é amigo do Elon Musk. Jared Kushner. Eu acho que esse cara... o Jared. Então, esse cara é judeu. Então aí você pode conjecturar. Ele não pode afirmar. Ele coordenou o acordo de... ele coordenou o acordo de paz, né? Isso, então. Tudo bem, ele tá nos bastidores. por exemplo, é um cara que você poderia conjecturar, porque é judeu de sangue. Para os judeus receberem alguém como Messias, ele tem que ser aquele princípio básico lá, da descendência de Judá. Isso tá em livro. Tem que ser da descendência de Davi. São alguns PDFs, eu acredito que você deve estar manda pra mim. Deixa eu dar uma olhada nisso. Tem um que ele E você fica lendo, Romilson. Você fica lendo, Romilson. Não. Veja bem, deixa eu me defender aqui. Não se defenda, porque tá muito ruim isso. Calma. O negócio é o seguinte. Eu não ia ficar aí. Eu cito porque, assim, nunca faz mal querer aprender. Não, aprender com aquele camarada lá. Não. Porque mesmo assim, ele ensina como não deve ser. Ah, bom. E então, assim, por muito tempo, você tem que entender. Eu falei pra vocês, eu e o rapaz aqui, o João, a gente fazia parte de um lugar que hoje a gente tem como seita. E então, vocês estão num lugar onde você tá aprendendo uma coisa que de repente você fala assim, não é bem assim, você começa a buscar em cisternas, que às vezes são rotas, na verdade. E então a gente vai tentando filtrar isso. Então, por muito tempo, com certeza, assumo, não nego. Eu acreditei por muitas vezes algumas coisas que o Romilson disse. Você não acreditou que Jesus ia voltar nas datas que ele marcou, né? Cara, eu fiquei esperando sim. Ué, mas você acha de 4:36? Não, mas calma, vamos lá. Calma, que isso é. Eu tô falando. Eu tô me sentindo despido aqui na frente de vocês, mas vocês têm que entender que eu fiquei por muito tempo estudando os PDFs dele. E não só dele, tem outros caras, entendeu? Tem um geopolítico aí que chama Rafael Bittencourt, tem um que chama Rômulo Marasquim, que inclusive agora tá brigando com o Romilson. Essa galera, eles são pessoas underground. Gospel, sabe? E então eles carregam muita teoria da conspiração e eles levam isso adiante. Você não pesquisou se eles tomam droga também não, né? Porque de repente o Santo Daime, o casinho lá, né? Aí ele preenche com as suas revelações, como fazem todos os falsos profetas. Por que a escatologia cristã evangélica ela é abrangente? Porque nós não sabemos. Os fatos não são claros em todos os aspectos. Detalhados. Aí o Romilson pega isso aqui, que nem, por exemplo, eu posso até dizer que onde tem 7 colinas, que era Roma, é possível, mas pode também ser uma figura. Então o Apocalipse ele é muito complexo. A Bíblia é tipológica, né? Não é tipológica, ela tem fatos históricos e tipológicos, etc e tal. Só que o Apocalipse, ele é complexo. Ele é. Tanto que ele foi o último livro a ser incluído no Novo Testamento, por causa dessa complexidade. Então você não pode sentar em cima do que ninguém sabe de fato e preencher isso com, olha, Deus falou comigo. Isso aí é apelar, né? É apelar. No caso, ele não faz isso. Tipo assim, Deus falou comigo. Ele pega os membros dele e os membros deles têm, tipo, sonhos. E aí
Tipo, mas é praticamente a mesma coisa, né? Aí os membros vai lá e fala do sonho. Aí ele tá vendo, ó, uma irmã simplesinha, uma pessoa analfabeta, tal, e teve essa revelação aqui. Mas revelação doutrinária escatológica? Aí ele linka, por causa que, tipo assim, é sempre um sonho falando da mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, Apocalipse 14. Sempre pegando isso aí. Esse é Apocalipse 12. Sim. Esse é Apocalipse. Aí a mulher, essa mulher aí de novo é Israel. Essa mulher aí é Israel. A mulher que tá com o pé sobre a lua. Contexto 12 judeu. estrelas e tal. O Essa aí é texto Israel. é israelita. Né? Ali, se você pegar, lembra o sonho que José teve? Ele viu a lua e 11 estrelas curvado diante dele. Está lá em Gênesis 37. Ou seja, aquilo lá era Gênesis da nação de Israel. Ali era Jacó e os seus filhos. Então, quando você conecta lá com Apocalipse capítulo 12, a mulher, no caso do Apocalipse 12, tá certo? É a nação de Israel. Bom, foi bom vocês virem pra ele, ver se ele desconecta dessa cinta. Eu queria agora falar pra gente vai encerrar fazer uma oração forte pro dele. Como é o seu nome mesmo? Como é que é o seu nome? Desde o primeiro podcast ele inclui esse cara que eu nunca vi o YouTube desse um cara. negócio rápido pro James, aproveitando para todos os espectadores. James, nessa questão de escatologia, você tem que ser muito criterioso, você tem que ler todos os escatólogos, né? Ficar com o que está revelado. Porque já existe uma coisa que está revelada, um básico que está revelado. Agora, as nuances dessa revelação, ninguém sabe. E Deus deixou isso de propósito. Tá certo? Deus tem um plano, talvez ele não queria que o diabo soubesse, sei lá por quê. Talvez ele queria que nós tivéssemos fé, sem precisar ficar, né, sabendo de todos os fatos. Tanto que ele disse lá em Atos 1, 6 e 7, não vos compete saber.